Nós estamos chamando de as conclusões do Sermão do Monte. Só para a gente poder contextualizar, ambientar todo mundo, vamos falar o seguinte. O Sermão do Monte, primeiro, veio definindo o que você é como cristão. Veio falando das qualidades. As qualidades que o Sermão do Monte veio falando são qualidades que não nascem na pessoa, é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém é humilde de coração porque nasceu humilde. Não tem isso, humilde de espírito. Ninguém é puro de coração porque nasceu puro. Não. São qualidades produzidas pelo Espírito Santo. Aí depois que Jesus mostra quais são as qualidades de um cristão, começa a mostrar qual é o papel do cristão. Que é Mateus 5, 13 a 16. Qual é? Que nós somos sal da terra e luz do mundo. O que quer dizer? Que nós temos que fazer a diferença. Aí depois Jesus, no capítulo 6, ele começa a falar de relacionamento. Abre aí, capítulo 6. Vamos dar só uma conferida aí, só para a gente recapitular rapidamente. No capítulo 6, Jesus começa a falar sobre, no capítulo 5, Jesus começa a fazer um paralelo nosso com a lei. O que as pessoas ensinavam e o que a lei ensinava. Amém, igreja? Capítulo 5, vamos lá? Capítulo 5, versículo 21 em diante. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então, lá, o que Jesus está falando? As pessoas na época de Jesus queriam ensinar que a lei só era quebrada quando o ato fosse consumado. Jesus fala, não. A lei é quebrada, se torna-se pecado a partir do momento que surgiu o desejo. Aonde? No coração. No coração. Sentiu o desejo no coração. Aí Jesus fala, primeira coisa, não matarás. Aí, eles queriam ensinar, não, só é problema se eu tirar a vida. Jesus fala, não. Qualquer palavra que você fale que magoe a pessoa, você está matando a pessoa. Que isso? Falou e magoou, você matou a pessoa. E para Deus é pecado. Fisicamente, as consequências são outras, mas espiritualmente. Se eu ofender a diaconisa Josi, não, hoje não, que é aniversário dela. Não, ofendeu o Nemilson. Não, Nemilson está sem emprego novo hoje. Isso não vou ofender hoje. Poliana. Ofendi a Poliana. Se eu não pedir perdão a ela e Jesus vier, qual a minha situação? Eu sei, não vou para o céu. Que isso ué? Que aos olhos de Deus eu matei a Poliana. Aí Jesus começa a mostrar que a lei é mais profunda do que a gente imagina. Aí, no versículo 27, alguém lê para mim. Ouviste que foi dito, não cometerás adultério. O que os fariseus ensinavam? Olha que absurdo. Dailton, né? Dailson. O que eles ensinavam? Olha, adultério é o seguinte. Se você for para a cama com uma mulher, chegar lá na beirinha da cama, ela já está sem roupa, você sem roupa, e chegou lá e falou assim, não quero mais, você não pecou. Jesus fala, ainda não. Na hora que você olhou para a mulher, você já adulterou. Pastor, é assim? É assim. Então pecou toda hora. Então misericórdia. É isso que está falando. Você olhou, opa. Não, você olhou uma vez, mas quanto tempo você está olhando uma vez? Assim, olhei uma vez, assim. Olha, já está imaginando, né? Só foi uma vez, mas para Deus você já adulterou. Então o que Jesus está mostrando? Que a lei não é superficial. A lei é espiritual e profunda. Aí ele vai para um outro ponto da lei. É só recapitulando. Versículo 33. Porém, eu vos digo que qualquer que repudiar sua mulher sem ser por causa de prostituição. 33? Não, 32, peraí. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Quem está falando? Eles falam assim, não. Você pode jurar e cumprir. Eles falam, não é isso que se trata. Primeiro que você não tem autoridade para jurar, nem pelo céu, nem pela terra. Você não pode jurar nem pelos cabelos da sua cabeça, que você não tem domínio sobre eles. O que Jesus está falando é o seguinte, olha, você tem que ter uma palavra que diz sim, sim e não, não. Porque, queridos, o verdadeiro cristão, ele tem que estar prova que está falando a verdade? Não. Ele falou, acabou. Porque ele cria essa credibilidade. Então, o que Jesus está combatendo é você ter que jurar. Acho que na nossa época, aí, quem tem seus 30 e poucos, 39, 40 anos,
Quando eu cheguei na igreja, toda vez. Eu juro, minha mãe mortinha atrás da porta. Coitadinho, tanta mãe que morreu atrás da porta. Tanta mãe que morreu, meu Deus do céu. Então Jesus está falando, não, a palavra do cristão tem que ser, se ensina ou não. Se falou, está falado. O que passa, olha o que Jesus fala. O que passa disso, olha o versículo 37, vem para mim. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Caramba! Qualquer coisa que fale além de sim, sim, não, não, pastor, não entendi. Você fala, eu vou fazer isso. Acabou. Eu não confio em você. É contigo. Mas tem que confiar na palavra. Teve um escritor brasileiro, não vou falar o nome para não cometer o erro de errar. Ele foi no julgamento, tem aquele negócio que eu chamo sobre a Bíblia e jurar. Quando chamaram, o Meirinho foi levar a Bíblia, o juiz falou o seguinte: esse não precisa te jurar. Olha que moral. Esse não precisa jurar. Tem uma cidade, tinha uma cidade, eu não sei hoje, Patrocínio, Minas Gerais. Os crentes compravam lá sem nenhum fiador. É crente? Pode vender, é crente. É crente? Pode vender. Hoje, nunca quietinho. Está do caso. Então quer dizer, qual é a ideia de Jesus? Que a sua palavra tem que ser sim, não, não. Versículo 38, o que diz aí? Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Aí, está falando sobre, o Silvio, tá em Mateus 5,38. Aí está falando sobre vingança. Jesus está estimulando a vingança? Não. Jesus está colocando um limite. Já observou? Já falei isso algumas vezes. Quem assiste filme ou novela aqui? Filme ou novela? O vilão está apontando, aí ele morre com um tiro. O que eles falam? Mostrar um tiro? Ah, não, não vê tanta maldade. Olha em tudo seu. Você quer que o cara tome um tiro, seja atropelado, queimado vivo, que ele ressuscite e mate de novo. Aí Jesus está falando o quê? Controlando o nosso instinto mal. Nosso instinto de maldade. Se um cara te der um soco, meu amigo, cuidado desse cara. Ele vai tomar um soco, um tapa, um tiro, uma facada, e vai mandar ele prender ele ainda. Peraí, Cristiano, por que ele te deu um soco? Você vê isso tudo, ela prende ele assim mesmo. O que Jesus está fazendo é o seguinte: limitando a nossa maldade. Não é que ele está incentivando a maldade. Então, olha, o seu direito, se ele furou um olho seu, fura um olho dele. Mas o certo, como cristão, você tem que perdoar. O certo é isso. Mas se você quiser fazer justiça, o que ele fez com você, você vai fazer com ele. Então Jesus está mostrando, primeiro, quem nós somos, o que devemos fazer, e questão de relacionamento. Olha o que Jesus diz aí. Mateus 5,43. Está comigo aí, Nemilson? Leia para mim. 5,43. Leu 44. Pode ler alguém? Eu, porém, vos digo, amai a vossa inimigos. Bem Deus está fazendo isso. Aos fariseus falou, fez mal para você, não precisa andar com ele. Ele falou, não. Você tem que amar o seu inimigo, aquele que fez mal para você. Quem fez mal para você? É ele. Ande com ele. Pastor, é isso que você está falando. Aí Jesus fala, qual é a diferença que tem para você que é cristão e para o outro que não tem cristão? Porque o outro não cumprimenta, quem não cumprimenta também não. O que Jesus está nos ensinando é o seguinte. Quer ver uma coisa simples? Deixa eu ver alguém aqui. O senhor Lélia e ministra Silvio. Vocês aceitam que alguém escolha a roupa de vocês? Ó, você vai vestir isso, isso, isso. Aceita? Aceita? Josi? Mas nós aceitamos que as pessoas mandem a nossa vida. Não, aceitamos. Como assim? Se a pessoa fecha a cara, fecha a cara. Desde quando que a ação da pessoa tem que interferir na minha ação? Eu sou cristão acima de tudo. A pessoa faz cara feia para mim, eu vou lá e levo comida, ele está com fome. Eu vou fazer o bem a quem me faz mal. Repita comigo, eu vou fazer o bem. Eu vou fazer o bem A quem me faz mal. Essa é a regra, isso eu estou ensinando. Jesus está ensinando exatamente isso. A pessoa não me cumprimentou, eu tenho que ir lá e cumprimentá-la normalmente. Não é assim, vai se olhar, fulano, está ouvindo não? Não, não é assim não. Aí você não está cumprimentando, está provocando a pessoa. Você tem que amar a pessoa, independente do que a pessoa é. Por quê, queridos? Como que Deus chama? Deus chama proporcional à sua santidade? Sim ou não? Não. Se fosse assim, eu já estava no inferno há muito tempo. Deus ia me odiar com força. O amor de Deus é incondicional. O meu amor para com o meu próximo tem que ser incondicional. Aí vamos lá. Aí Jesus fala sobre a esmola. Eu falo sobre a esmola, capítulo 6. Estamos no capítulo 6.
Só passando para a gente poder entrar no estudo. Capítulo 6, fala sobre a esmola. Jesus fala o seguinte: o que você faz, ninguém tem que saber, nem você tem que ficar falando. Olha, gente, tem que contar um testemunho. Vou dar um testemunho que tem uma família passando necessidade, tem uma cesta básica, glória a Deus, que, olha, eu sou muito humilde, com muita sua humildade. Você acabou de falar o que está fazendo. Jesus fala: o que a sua mão direita faz, não veja a esquerda. Jesus está falando o seguinte: o que você faz tem que ser visto só por Deus, por mais ninguém. Mas geralmente a sociedade nos ensina o quê? Fazer diferente. Aí ele vai na oração, versículo 5 em diante, aí vai até o versículo 15, que fala como orar. E a oração dominical, Jesus fala: a sua oração não tem que ser vista por ninguém, tem que ser vista só por Deus. Aí eu comparo isso com um momento de intimidade de um casal. Casal casado, Flávia e Juliana, eles vão ficar se atracando, se beijando na frente de todo mundo? Não, eles vão fazer isso no quarto deles. Aí Jesus está falando isso pra gente. Você quer intimidade? É no seu quarto com Deus. É isso que está falando. Intimidade só com Deus. Aqui não é lugar você tem intimidade com Deus. Aqui é resultado da sua intimidade. Aí Jesus continua falando. Ele fala sobre jejuar. Ele fala: o jejum, queridos, não pode ser para chamar a atenção de ninguém. É sua e de Deus. Aí ele passa e chegamos ao capítulo 7. Não, ele fala sobre a ansiedade. Ele nos ensina, do versículo 25 em diante, que nós devemos, só para terminar o versículo 6, capítulo 6, versículo 33 e 34, alguém lê para mim. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos esqueceis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Jesus fala: olha, se você quiser andar ansioso por alguma coisa, se você quiser se preocupar por alguma coisa, se preocupe com o reino de Deus. Basta a cada dia o seu. Você já tem problema suficiente para hoje. Se eu estiver errado, me corrijam. Tem coisa que você deveria ter feito hoje, não deu tempo, ficou para amanhã. Aí a hora que você se preocupar com o problema de amanhã, você vai infartar. Eu sempre falo isso: o cara está almoçando, já está pensando na janta. Eu vou jantar hoje, lá para cá, eu engoli o almoço. Está tomando café da manhã, aí a dona de casa, ela tem que colocar feijão no fogo. Nem engoliu o café, engole o café, calma, calma. O grande problema nosso é esse, que a gente deixa de usufruir o presente, preocupado com o futuro. Aí você não tem presente e, consequentemente, não vai ter futuro. Aí Jesus começa no capítulo 7, no capítulo que nós estamos. Aí fala sobre não julgueis. Jesus está falando: olha, não condene ninguém. Faça as suas avaliações particular e não divulgue o que está agindo da pessoa. Aí ele vai, no versículo 7, ele está ensinando a gente a orar. E como orar? Aí chega onde nós falamos sexta-feira passada, capítulo 7, versículo 13. Jesus fala: olha, a porta é estreita, ser cristão é difícil, ser cristão começa com dificuldade. Vamos ver quem lembra do sermão de sexta-feira. Quais são as 3 coisas que você tem que largar para ser cristão? Quem lembra? A bagagem. Mas o que seria essa bagagem? Esperto, né? Malandro. Orgulho. Ô, glória! Faltam 2. É mesmo? Vamos saber uma coisa. As 2 mais fáceis. Não. Multidão, má companhia. E a última? Não. Nada de chutar. Segunda escolha. O mundanismo. Então tem que largar o mundanismo, a multidão e o seu eu, a sua soberba. Aí, nós entramos agora no capítulo 7, versículo 15. Uma coisa interessante. Vamos ver o que ele diz? Alguém para mim? 16. Porque seus frutos os conhecerei. Porventura, colheita em bulbos de pinheiros ou filhos de flores. Pode ler até o 20, cada um lê do 1.
Assim toda boa árvore produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Até o 20. Até o 20. Agora, queridos, Jesus começa a mostrar uma outra coisa interessante. Eu estava lendo, estudando, eu achei uma percepção incrível. Primeira coisa que Jesus está falando, o Senhor mostra-nos alguns dos perigos, empecilhos e obstáculos com os quais se encontram todos aqueles que tentam entrar pela porta. Primeiro, Jesus falou uma coisa ligada direto a gente, no 13 e no 14. Agora, esse versículo em diante, do 15 em diante, ele vai falar aquilo que nós vamos encontrar entre eu e a porta. Não mais ligado a mim, mas agora coisas que querem me impedir. Aí Jesus começa a falar o seguinte, fala sobre uma realidade nossa. Qual seria a realidade? Versículo 15, o que ele diz? Acautelai-vos dos falsos profetas. Jesus está falando o seguinte, olha, cuidado, entre você e a porta tem um falso profeta, ou falsos profetas. Aí eu parei, Jesus, o que seria isso? Estudando, pesquisando, lendo. E aí eu falei, bom, vamos descrever o que é isso? O que seria isso, esse falso profeta? Qual o papel deles? Primeira coisa que a gente, vamos definir. Teoricamente, qual o papel do profeta? Quem lembra? O papel do profeta, já falei aqui inúmeras vezes. Qual a função do profeta? Pegar o recado de Deus e transmitir para o povo. Exatamente. Ele é o representante de Deus diante do povo. É ele quem traz a mensagem de Deus para o povo. Antigamente, os profetas, eles eram doutores da lei. Os caras eram fera. Quando eles falavam da parte de Deus, falavam embasado na Bíblia. Eles não falavam qualquer coisa. Hoje em dia, alguns profetas, você fala, haja Abacuque, e fala, está repreendido, não tem isso na minha Bíblia. O cara não domina a Bíblia, não. Antigamente os caras dominavam a Bíblia. Aí qual é a primeira coisa do profeta que a gente vê na mente? E segundo essa definição, é aquele que nos ensina da parte de Deus. Então qual a primeira coisa que nós temos que tomar cuidado? Você que está entrando agora, você que entrou no caminho para ir para o céu. Cuidado com os falsos ensinamentos. Uma das coisas que o profeta faz é isso, é ensinar. Eles estão falando, cuidado com os falsos ensinamentos. Cuidado com aquilo que estão te ensinando. Mas o problema, queridos, não são heresias. O que é heresia? Quem sabe definir heresia para mim? Heresia é tudo aquilo que não está dentro da É palavra. verdade, é uma verdade, é uma mentira com cara de verdade, seria? Pega a palavra e distorce a palavra. Distorcido. Porque tem um presbítero assim, eu já tenho, né? O que é heresia? São doutrinas bíblicas distorcidas. A ministra falou que está fora da Bíblia. Não, infelizmente os caras conseguem tirar a doutrina de dentro da Bíblia. Porque se for fora da Bíblia, ninguém já não aceita. Aí Jesus fala, olha, cuidado, você tem que identificar o que é heresia. Mas o problema que Jesus está falando aqui não é meramente a heresia. Porque, queridos, se sobe alguém aqui, falar, Jesus não é filho de Deus, você sentar, o que você vai fazer? Repreendeu, ele está amarrado, sai para lá, capeta. Olha, Deus não é onipresente. Olha que isso. Olha, então, o problema aqui que Jesus está falando não é de uma heresia rasgada. Porque uma heresia rasgada, todos nós sabemos, vamos identificar na hora. O que Jesus está falando não é isso. Vai muito além disso. Aí, outra coisa que Jesus está falando é o quê? Qual era outra coisa que representava o profeta além da sua mensagem? Vamos puxar pela memória? O que chamava a atenção de Elias? Suas vestes e o seu comportamento. Elias e João Batista, os profetas em si, chamavam a atenção. Uma vez o rei Acabe virou para Elias e falou o quê? Você é o perturbador de Israel. Eu Acabe, sou o perturbador de Israel. Você vai fazendo atrocidade. Então, o que chamava a atenção do profeta era as roupas do seu comportamento. É o que Jesus está falando. Olha o que Jesus está falando. Olha bem. Leia o versículo 15 de novo. Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm para vós vestido como ovelhas. Olha, como que é? Vem vestido como ovelhas. Que mais? Mas
interiormente são lobos devoradores. Você está falando o seguinte, olha, cuidado. Cuidado com o quê? Com as pessoas que aparentam ser cristãs. Pastor, é isso que eu estou falando. Não é isso que ele está falando? Vem vestido de ovelha. Então a pessoa às vezes vai te pregar, vai te ensinar coisa boa, vai estar com uma aparência boa, vai ter uma conduta boa, mas está o quê? Disfarçado. Na verdade, ele é um falso profeta. Por quê? Ele vai até te ensinar a verdade e vai aparentar que é correto. Pastor, não estou entendendo ainda. Qual é esse mistério? Jesus está falando o seguinte, queridos. Sabe, uma das barreiras entre eu e a porta estreita, que tem muitas pessoas que vão se aproximar de mim, mas a intenção delas não é que eu vá para o céu. Elas vão até falar, entra pela porta, a porta é estreita, mas você não precisa andar pelo caminho estreito. No final de tudo, já tudo no mesmo lugar. Exatamente. O que Jesus está falando é o seguinte aqui, sabe qual é o problema dos falsos profetas? Que eles pararam de pregar a cruz. Eles não pregam que o caminho é estreito. Não, vem para Jesus, que a sua vida será um mar de rosas. Só cuidado com isso aí. Cuidado com isso aí que estão pregando facilidade. Eles estão pregando uma coisa que eu nunca preguei. Quem não souber de cor, abre a Bíblia, João 16:33. Quem souber de cor pode falar de cor. João 16:33. Vamos lá, vamos procurar aí. Quem souber pode falar de cor. É para saber de cor, o que você mais passa na sua vida. João 16:33. Não sei, você está perguntando o que está falando. João 16:33. Quem achar pode ler. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Então, o que Jesus está falando? Pessoas que pregam o evangelho paralelo. Não. Você não tem que passar por isso, não. Não, rejeita isso. Determina para... Queridos, qual é o empregado que tem condições de determinar alguma coisa para o patrão? Patrão, não aceita esse salário, patrão, o problema é seu. Tem 100 atrás esperando o seu lugar. Pode ir embora, é contigo mesmo. E quem que algumas igrejas ensinam? Determina para Deus, não. Determina para Deus. Queridos, o nosso irmão Jó, quem lembra da história de Jó? Quantas vezes ele repreendeu Satanás? Nenhuma. Ele adorava a Deus. Nosso papel é o quê? É adorar a Deus. Queridos, os falsos profetas, que Jesus está querendo dizer é o seguinte, eles pregam o evangelho de facilidade. Eles pregam o evangelho de multiplicação, mas não de dons, mas... Pastor, o senhor é contra? Não. Sou contra não. Pelo contrário. Se você quiser me doar um carro zero, eu aceito e dou glória a Deus ainda. Se você quiser me dar uma oferta de 5 mil, eu acho que é bom. Mas eu não vou pregar para você falando que o evangelho é feito de dinheiro e de bens ou de prosperidade material. Eu vou falar para você que o evangelho é um caminho apertado, difícil. Que são poucos que vão te acompanhar. Que são poucos que vão te ajudar. Que a maioria do caminho você vai contar só com Jesus. Aleluia. Caminho largo não, tem uma galera. Caminho largo é uma galera. Aí você tem que escolher, você quer a galera ou quer Jesus? É isso que eu estou falando. Os falsos profetas é isso. Eles aparentam ser cristãos, eles aparentam ensinar o bem, mas eles param até aí. Queridos, infelizmente já viu isso na televisão, para quem ouve rádio, nos públicos. O evangelho que é pregado é o evangelho do quê? Deus tem uma bênção para você. Deus tem isso para você. Deus tem isso aqui para você. Só isso. Quer ver? Um exemplo disso dentro da Bíblia. Quem já pode ler, por gentileza? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Uma outra pessoa lê para mim, Gálatas 5, versículo 11. 2 de Pedro 2, 1. Gálatas 5, 11. Uma outra pessoa lê para mim, Jeremias 5, 31. Também houve entre o povo os falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias, de
petição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida perdição. Então, queridos, o que está falando aí? Pedro falou, olha, cuidado, vai ter falsos mestres entre vocês, introduzindo heresias, introduzindo coisas para vocês, tipo, distorcendo a palavra. E queridos, não vamos longe não. Sabe, uma das doutrinas mais castigadas hoje em dia, menos pregada e mais criticada, a doutrina da graça. Estou exagerando? O que é a doutrina da graça nos ensina biblicamente? O que é graça? Favor não merecido. Eu recebo porque Deus quer me dar. Eu não mereço, porque Deus quer me dar. Mas o que mais se ensina hoje nas igrejas? Faça que Deus te dá. Não entra nessa não. Deus não vai te dar porque você fez, Deus vai te dar porque Ele quer te dar. Está voltando, queridos, aquele tempo de fazer sacrifício. Puxa para a sua memória. Começa a se ensinar que você começa a... Não, fulano, você merece isso. Você merece. Olha o que você faz para Deus. E olha o que Deus faz para você. Quem merece mais? Você vai pelo que ele já fez, né? E está devendo. E está devendo. Queridos, teve a campanha aqui de 7 dias em Angra e teve 7 dias em Volta Redonda. Aí eu subi um monte para queimar os pedidos. Aí aquela coisa de homem, né? Carnal, canudo. Pastor Camargo é filé mignon. Tem hora que é filé mignon. Não tem nem osso de costela. Ô senhor, é isso. 14 dias. Todo dia na igreja. O senhor tem que fazer alguma coisa comigo, senhor. Pô, 14 noites. Aí cheguei no monte e fui falar com Deus. Aí Deus começou a me mostrar o que ele fez. Falei assim, eu estou descendo, que eu já estou devendo o senhor, tá? Já estou devendo. Em 14 dias ele colocou o aluguel em dia, pagou luz, pagou água, pagou net. Minhas filhas comeram carne, leite, Nescau. Senhor, já estou devendo. Eu tenho que fazer mais 140 noites para tentar pagar as 14. Mas o que é isso, querido? A sociedade quer nos ensinar o quê? Que você tem direito. Mas o que a doutrina da graça nos ensina? Tem direito não. Não há direito conquistado pela cruz. Né? Exatamente. É aquela passagem que fala, né? Que fala dos servos inúteis, que fizeste somente o que foste mandado. Vamos ver na Bíblia? Lucas 17:10. Procura aí para mim, por gentileza. Lucas 17:10. Ainda tem os 2 textos que eu anunciei aqui. Então, qual é a ideia, queridos? O falso profeta é aquele que vai colocar a doutrina, o ensinamento que tira o foco do caminho que é estreito. O pessoal está começando a pregar o seguinte: se eu estiver errado, corrija. As pessoas estão avaliando o seu cristianismo, a sua espiritualidade, pelo que você tem de material. Fulano está em pecado, está na prova, não prospera. Qual a prosperidade que Deus está trazendo para você? É geral. Fala que a gente está passando dificuldade, é porque está pagando ali o pecado. Ainda prega isso ainda. Pregam isso. Está sofrendo para pagar os pecados. Desde quanto sofrimento humano paga o pecado? É a mão de Deus que está pesando, por isso que... Então, gente, são esses detalhes que nós temos que observar. Lucas 17:10, quem? Assim também, pois quando fizeste tudo o que for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Acabou. Tem um cântico, eu acho que é do J.A., não me lembro bem. Um deles é do J.A., que fala: como que eu vou te surpreender? O senhor me conhece. Como que eu vou fazer uma coisa além do que Deus espera de mim? Não tem como. Então, por isso que tudo é fruto da graça de Deus. Mas eu larguei o mundo, larguei tudo pelo Senhor. Mas não é nem você ter entrado no mundo, meu querido. Não é nem você ter entrado. Então não é vantagem, não. É benefício para você. Senhor, quando nós, talvez não orou, mas passou aqui na cabeça. Senhor, eu sou dizimista, não posso passar por isso. Por que você não pode passar por isso? Eu sou dizimista, eu paro com isso. Está devolvendo só 10%, Deus te deu 100%. Não, você está no lucro, meu amigo. Você está no lucro. Mas por que, queridos? A gente quer ter a lei da compensação. Se eu faço, eu recebo. E tem gente que está ensinando isso. Queridos, tem igreja, não sei se eu já falei aqui, estão vendendo sabonete ungido, queridos. Pelo amor de Deus. Tem igreja que está levando água, diz que está levando água em Israel, e chega aqui e vende. Não, pastor, não está vendendo não, o cara está mal feio com mal. Não, estou enchendo aqui mesmo. Estão enchendo aqui, né? Não estão gastando dinheiro não. Queridos, tem uma igreja
Começou só, Deus está falando, coloca Deus ainda no ouro. Isso é ouro. Tem 10 pessoas aqui para dar R$1.000. Pô, para com isso, Deus não vai falar isso. Deus não vai falar isso. Aí não deu 10, só apareceu 13, você só para 7. Foi para onde? Aí caiu para 500, caiu para 300, caiu para 100, aí chegou no 30. Ó, quem tem R$1.000 já tem uma bênção especial. Aí deu. Aí quem deu 30 também teve a mesma bênção especial, mas que é isso? Aí deu injustiça, eu dei 1.000, caiu uma bênção, eu dei 30, caiu uma bênção. Tem categoria agora. Queridos, estamos voltando ao século XV. O que tem no século XV? Vendiam ossos de Cristo, vendiam lenço de Cristo, vendiam espinho da coroa de Cristo. Estamos voltando ao século XV. Está na hora de a gente fazer outra reforma ou Jesus voltar, um dos outros. Ou a gente faz outra reforma ou Jesus volta. Porque do jeito que está indo, está muito difícil. Queridos, mas tem que voltar. Queridos, numa igreja conhecida como Evangelho. Alguém por aqui perdeu um namorado, perdeu um marido, alguma coisa assim? Ué, você perdeu um namorado? Eu só estou perguntando. Sabe o que a igreja falou? Olha, minha filha, qual é o nome do namorado? Estou falando que eu vi a pessoa falar e a pessoa fez. Qual é o nome do namorado? Colocou o nome do namorado. Né? A pessoa era marido. Pegou um copo de água com açúcar, colocou o suco do nome. Ó, daqui a tantos dias ele vai voltar para você todo meloso. Queridos, isso é macumba. Isso é macumba ou simpatia. E em nome de Jesus. Jesus não quer, não pode. Isso é macumba, queridos. Isso é simpatia. Minha irmã fazia isso no dia de Santo Antônio, quando ela não era crente. Ela fazia isso. E tem igreja que ainda tem a cruz de Cristo lá. Isso não saiu da cruz de Cristo nem aqui, nem na China, nem no Japão, qualquer que seja lugar, nem em Jerusalém. Então, queridos, é isso que Jesus está falando. São esses falsos ensinamentos, são esses falsos mestres. Gálatas 5:11. Quem achou, pode ler. Eu, porém, irmãos, que ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. Logo está desfeito o escândalo da cruz. Então, ele que fala, Paulo fala, se eu continuo pregando a circuncisão, se eu continuo pregando a lei, o que acontece com a cruz? Está desfeita. Se eu começar a pregar que as obras podem justificar você, ou que podem trazer bênção, eu estou anulando a cruz. Esse que escreveu isso aí foi o que pregava a lei. Pregava a lei. Pregava a lei. Então, era doutor mesmo, cara. Era se eu continuo pregando, eu tirava a licença da cruz, então agora eu tenho que pregar a cruz. E o que Paulo fala? Se alguém vier, olha o que Paulo fala. Pregar um evangelho diferente desse. Qual é o evangelho que Paulo pregava? Cristo na cruz salvando o pecador. Ponto final. Se alguém pregar o evangelho diferente desse, pode ser um anjo do céu, ou eu mesmo, tem que ser considerado anátema, maldito. Maldito. Jeremias 5:11, 5:31. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E que farei de tudo isso? O que está acontecendo no tempo de Jeremias, queridos? Era uma coisa incrível. O povo de Israel sempre vencia. As profecias eram sempre para a vitória, vai que você vai vencer. Só que Judá tinha pecado contra Deus. Israel tinha pecado contra Deus. E Deus falou, eu vou castigar vocês. Eu vou arrancar vocês da terra prometida. Aí começaram a vir os inimigos. Deus levanta Jeremias e fala para Israel se render. Que absurdo! Não, fala para Israel se render. Era essa a promessa, a palavra de Jeremias. Mas qual é a realidade de Israel? Desobediência contra Deus. Queridos, não tem como Deus falar uma palavra, obrigado Jesus, não tem como Deus falar uma palavra de bênção para você, se você está em desobediência. Não tem isso. Não tem isso. Já ouvi profecia que o cara deita meia-noite, se levanta 9 horas da manhã, levei um problema e fala, eis que ouço suas orações de madrugada. O cara está orando dormindo, então. Porque o cara não levanta ele para ir no banheiro, como ele está orando de madrugada? O cara fala, o cara se ilude ainda. Pô, meu irmão, abre o olho. Você não está fazendo isso. Estou vendo o seu movimento, o seu sacrifício. Fala, meu amigo. Se esse Deus vai ver o sacrifício, está errado. Meu Deus não vê o meu sacrifício, porque ele não considera isso. É isso que nós temos que ficar atentos. Aí Jeremias começou a falar da parte disso. Qual era a mensagem? Se rendam. Não adianta, vocês não vão vencer Nabucodonosor. Ele vai acabar com vocês.
É castigo. Os outros profetas todos falam, não, Jeremias é carnudo, está falando da parte do diabo. Deus manda falar, esse que fala contigo, que é paz e paz e paz. Jeremias fala, não tem paz. Aí teve um rei, esqueci o nome do rei, eu queria estar lá. O rei falou assim, Jeremias, é para eu ir ou não ir para a guerra? Ó, não vai, se for, você vai morrer. O rei falou assim, ó, joga esse homem no poço, quando eu voltar eu tiro ele. O rei foi e morreu. Se fosse pelo rei, Jeremias estava até hoje no poço. Queridos, é isso. A mensagem profética, ela não é de acordo com o contexto do dia a dia, queridos. É de acordo com a palavra. De acordo com a palavra. Não adianta eu falar que Deus está se agradando, se Deus está vendo o seu interior, o seu coração, e não está se agradando. Então, o que Jesus está chamando a atenção nossa é essa. O falso profeta é aquela pessoa que agrada a todo mundo quando está pregando. Todo mundo gosta de estar pregando. Agrada todo... o cara sai como um super-herói. Nossa. Estou vivendo um paraíso. Falso... Hã? A palavra é doce, né? Exatamente. Oh, você estudou aqui, cara? Tem câmera escondida na minha cara, né? Palavra doce, massageia o ego. Você sai falando, opa, nossa, já estou a um dedo para alcançar Jesus. Rapaz, já estou quase lá perto de Jesus. Já vou sentar no trono de Jesus. Chega para lá que eu estou chegando aí. É isso. O falso profeta só fala coisas que te agrada. Isso que fala contigo. Estou vendo uma bandeja de ouro, uma chave. Aí você fala assim, aí fala, o que esse cara precisa? De um carro. Aí, meu Deus. O verdadeiro profeta fala, olha, esse que vejo uma coisa de ouro, é uma espada. Você não quer esperto para cortar a sua cabeça. Está errado, rapaz. Se conserta. Vai tomar juízo, rapaz. Ah, pastor, então o verdadeiro profeta só bate? Não, estou falando o seguinte, queridos. Que o evangelho é uma palavra dura. Que Jesus disse, não vim trazer paz, vim trazer espada. Será filho contra pai, pai contra filho, sogra contra nora e assim por diante. Vem para nos corrigir, né? Veio para corrigir. O evangelho é isso, queridos. O evangelho veio para nos colocar na moldura dele. Palavra do João Batista, como que era? Chegou um soldado para ele e falou assim, João Batista, o que eu tenho coisa para ser salvo? Contente-se com o seu salário, não aceite suborno. Por que eu perguntei, né? Não é para eu ter perguntado isso. Era isso, o evangelho sempre foi isso. Por que Daniel foi para a cova dos leões? Porque não quis escolher o evangelho do rei. Não quis adorar Dário. A ordem era só, pode pedir a Dário. Se não for pedir a Dário, vou pedir a meu Deus. Queridos, o profeta, ao caminho de Jesus, o evangelho, ele não está preocupado em agradar o homem. Está preocupado em levar o homem para o céu. É isso. Queridos, o evangelho é como você, como pai, você como mãe. Tem como, ao longo de toda a vida da sua filha, do seu filho, você só agradá-lo? Tem como? 100%. Só fez coisa boa. Seu filho nunca lembrou. Eu e a pastora conhecemos um caso. Um homem, ele não era convertido, depois se converteu. Ele vivia batendo no peito. Eu nunca dei um tapa no filho meu. Nunca gritei com o filho meu. Nunca tive que disciplinar. Passou um tempo, ele chegou lá na igreja contando que o filho dele juntou uma turminha e estava fumando maconha na porta da casa dele. Não tem jeito, queridos. Não tem jeito de você não disciplinar seu filho. Tem como? Alguém consegue educar corretamente uma criança sem disciplinar hora nenhuma? Tem como? Sim ou não, igreja? Não. Como que o evangelho vai te levar para o céu sem te corrigir? Então, queridos, o alerta de Jesus nesses 2 versículos é isso. Cuidado com os falsos profetas. Eles vão chegar como ovelha, mansinho, falando doce e passando o mel na chupeta para você. E só com palavras agradáveis. Todo mundo gosta dele. Todo mundo. Nossa, ninguém fala mal dele. O sermão dele, ninguém reclama do sermão dele. Nossa, cuidado. Aí Jesus fala que nós vamos para aqui e vamos ver semana que vem. Pelos frutos, não se impressione. Quem sabe de qual pode falar? Eu sei que estou jogando pesado hoje. 1 Samuel 16:7. Precisa ser na íntegra não, mais ou menos. Quem sabe? Não, nem termina. Nem termina. Esse é 1 Samuel 22:15.
1 Samuel 16:7. Hoje meu cérebro está Samuel, não atente para a sua aparência. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior. Mas Deus conhece o coração. Não olhe para a aparência de pregadores, de pessoas santarronas. Observe os seus frutos. Observe como que ele está. É isso. Cristo levantou uma pastora lá. Aonde foi? Foi lá em Santa Cruz mesmo. Uma missionária. Estava evangelizando, estava discipulando a moça. Aí ela começou a chegar a profecia, a moça começou a andar com ela direto, indo no monte, assim no monte. Eu falei, olha, Deus está mostrando que tem um varão para você aí. Eu falei, não, tem sim. Ele já está morando junto há um tempo. Aí ele ali no ônibus. Ela falou, não, nem esse aí não, é outro. Que isso, menino? Estou morando há 15 anos junto, não é esse ainda. O que vai ser então? Pelo amor de Deus, está amarrado um negócio desse, pai. Tem profeta também ali na igreja ali, o meu irmão estava ali. O profeta chegou e falou pro cara, falou assim, ó, esse aqui, nunca vi um casal, mas esse que está do teu lado não é seu. O cara metido a pastor por aí levantando, eu repreendo, não mesmo, você pode repreender. Eu não te conheço, não conheço você, não conheço ela. Então eu vou te dizer que esse casamento não é de Deus. A igreja toda se maravilhava. Por quê? Porque eles estavam ali totalmente errados. O cara falou para eles. E aconteceu também na igreja do pastor Pablo também. O cara, o rapaz veio, pregou e falou com o casal. Falou, ó, esse casamento não é de Deus. Bateram o boca, e os caras falam, um para casar, casaram, um mês depois casaram. Não, eu estou falando, o profeta não vai falar para agradar. O evangelho não é para nos agradar. Não, pastor, não. Tinha um também que falou que estava preparando um boaz aí para a pastora. Jesus amado, rapaz, eu estou até me matando. Tá bom, vou pro Senhor Jesus. Prepara aí que tá chegando um negão aí. Aquele dia, eu não repreendi em respeito ao pastor da igreja. Você estava lá, meu irmão, eu também estava. Todo mundo olhou para mim e abaixou a cabeça, que todo mundo no bairro me conhece, sabe que eu sou casado. E ele veio com profecia falando que Deus estava preparando boaz para mim. Eu com uma baita da aliança na mão. A aliança era profética para ele. A aliança está acabando. Tá acabando. Eu sou a cruz da pastora. O pastor abaixou a cabeça, assim, os irmãos que estavam no púlpito, todo mundo abaixou a cabeça de vergonha. Papai, o que vocês falaram, lá na igreja? Lá na igreja? Eles te falam que seu negócio de ficar andando com um com o outro acaba aqui hoje. O negócio tá fechado, tá estreito o negócio aí. Tá estreito o negócio. Peraí, meu filho, tem que nós olhar pro ponto do meu marido desde estreito. Calor, ficou tão sem graça. Então, Cristo, o que a Bíblia está ensinando? Ela foi diferente, mas estava falando assim, o marido está te traindo, o nome da mulher que vai ajudar. Caraca. Como você fala que o Espírito Santo está mentindo? Não é mentira dele. Porque se fosse o Espírito Santo, eu já estava morto. Eu falei, isso aí é o Espírito do diabo. Aí eles estavam, mas você está maluco? Eu sei que eu mato meu rei, eu sei que eu vou aceitar isso. O nome dela não é esse, não. Eu falei, sério. Ô, Paulo, o nome dela não é esse, não. Isso aí é o demônio, você está maluco, ela pode até ser usada por Deus, mas eles estão usando tanto não, rapaz. Eles caras vão Então, queridos, o que nós estamos enfatizando? O que Jesus está chamando a atenção para a gente é isso. Começou a pregar e não está na palavra que, na mais parte de 2 rumos, se possível, iria dividir a alma do espírito, não está na palavra, não tem jeito. Não tem jeito. Jesus, o jovem rico, se fosse um dia de hoje, lembra? Estava sentado no púlpito, de terno e gravata. Pô, o cara é rico, conhece a Bíblia, é só o cara falar terra e pronto, está no púlpito. Jesus falou que ele vai lá e vende o que você tem e dá aos pobres. Não, isso Não, isso Só na carne, eu começo a estar na carne. Então, querido, o que o Evangelho nos traz? A realidade para entrar no reino dos céus. É difícil. Ele fala, a porta é estreita, está falando o quê? O começo é difícil. O caminho também é apertado. Não vai se apertar, não, já é apertado, já é difícil. E só passa uma pessoa. É devagar. É você. Não tenta levar de 5, 6, não. É você. É você. Aí fala, cuidado. Nesse caminho, você vai encontrar pessoas lá que vão tentar tirar você de lá.
Pessoas que vão estar na porta. Não, entra na porta, mas você não precisa passar por esse caminho aqui, não. Que isso? Calma. Não, você não precisa. Rapaz. É um atalho. Rapaz, olha só. Deus vai te mudando aos poucos. Calma. Você não precisa largar tudo sozinho, não. Deixa Deus fazer isso. Pô, o que é pra gente fazer? Deus não vai fazer, não, meu amigo. Pô, não vai fazer isso. O que é pra você, Deus vai fazer. O que é pra mim, eu vou fazer. Então, queridos, quem que é falso profeta? Aquelas pessoas que param de pregar que o caminho é estreito. O caminho é estreito. O cristianismo não é religião, é estilo de vida. O cristianismo é uma mudança radical de vida. Não tem como você se tornar cristão e não sofrer um impacto nas suas atitudes e na sua vida. Amém, igreja? Amém. Que Deus nos abençoe, grande e poderosamente.